Vivemos em uma era de estética. Ela está por toda parte e vai quebrando recordes um atrás do outro. Nós hoje desenvolvemos uma extrema tecnologia e está sendo aplicada na construção e na ingestão de muitos recursos para que o corpo fique do jeito que alguém pensou dentro de um padrão. Mas essa estética não está só aí. Ela está na maneira como a gente constrói totalmente a vida. Compramos, vendemos, gostamos e desgostamos de carros assim. Nós escolhemos até o lugar para comer conforme a estética do lugar. A arte, o que se vê, a beleza que encanta os olhos. E isso é uma discussão que podemos ter por um bom tempo. Mas quando eu olho para a profundidade da Bíblia, Deus nos alertou na pessoa de Jesus sobre os perigos de colocar um fundamento na estética da fé, a fé performática, e Jesus falou do que ninguém gostaria de falar. Só Ele nos surpreendeu falando da parte boa e feia da fé. Não saia daí, está começando o seu Fé para Hoje. Que bom poder falar com você. Nós estamos de volta com Fé para Hoje e eu volto com um convite muito especial. Na verdade, é mais que um convite, um presente para você. O mundo ele existe em volta de uma procura e as pessoas estão andando de um lugar para o outro procurando algo que talvez elas nem saibam o nome. E pode ser que isso tenha acontecido com você em algum momento ou esteja acontecendo agora. Sabe aquele espaço que precisa ser preenchido? Pois bem, Deus chamou isso de verdade e quando chamou de verdade, Ele também disse que essa verdade era Ele, a pessoa dele, e definiu a eternidade em conhecê-lo. Jesus disse, conhecerás, de conhecer a verdade, conhecê-lo. Ele fala que a vida eterna consiste em conhecer a Ele mesmo, Ele define tudo aquilo que a gente precisa. Pois é, a Bíblia nos traz esse conhecimento maravilhoso e a Novo Tempo tem para oferecer para você esse guia de estudos, A Procura da Verdade. Ele não é a verdade, ele não é a Bíblia, mas ele é um guia especialmente preparado para que você ande, passe pelas páginas da Bíblia, tirando o máximo proveito dela para você e para sua família. Sabe o que é o mais legal? Isso chega até você de uma maneira completamente gratuita. Você liga para a gente, entra em contato ou manda uma mensagem pelo WhatsApp do número que está aparecendo aí na sua tela, ou se você quiser, você pode apontar seu celular para o QR Code que também está aparecendo, e ao você fazer isso, você vai entrar em contato com a gente, vai preencher um cadastro e vai receber essa revista aí na sua casa, totalmente de graça. Ela só chega até a sua casa de forma totalmente gratuita por causa de parceiros muito especiais que a Novo Tempo tem, que a gente carinhosamente chama de Anjos da Esperança. Os Anjos da Esperança são pessoas que se propuseram a viver um sonho maior do que elas mesmas. E com esse sonho, elas ajudam financeiramente, patrocinando a produção desse tipo de material, a produção dos nossos conteúdos e o envio para casa de pessoas como você, que podem receber isso assim, simplesmente esperando chegar pelo correio. Faça isso. Seja anjo, seja Novo Tempo. Já parou para pensar quais são os critérios que você leva em consideração para definir alguma coisa como de fato bonita? Pois é, muita gente já se dedicou a pensar sobre isso, a escrever sobre isso e é muito interessante. Por exemplo, um dos critérios que nós usamos para definir uma coisa bonita é a simetria e muitos de nós são aficionados por simetria. Então, as coisas têm que estar minimamente equilibradas aos nossos olhos e as pessoas começam a ter um pouco de aversão ao que é torto. Mas de outra forma, tem gente que também não vai curtir muito olhar para alguma coisa que tenha tanta obviedade, sabe? E olhar para as coisas assim e tiver muito quadradinho, muito óbvio, muito previsível. Os rostos também estão nisso aqui. Nós olhamos para rostos e esperamos encontrar uma certa simetria nele para dizer que aquilo de fato é um rostinho bonito. Um rostinho bonito é no mínimo quando os dois olhos estão na mesma direção horizontal, o nariz está abaixo desses dois olhos e a boca na mesma direção do nariz. Se algo passar muito disso, não importa qual que é o padrão estético, cultural, étnico ou o que é que a gente pensou por definir bonito. Se não houver simetria,
a gente vai rejeitar e o cérebro vai descartar e não vai dar a nota da beleza. É assim para isso, mas também a gente usa outros critérios. E um outro critério para definir bonito para a gente é a familiaridade. E isso é tão perigoso para a gente porque os nossos cérebros funcionam às vezes biologicamente alimentando esse tipo de preconceito, do sentido biológico mesmo. Bater o olho e quando a gente bate o olho, aquela aparência não é tão familiar, a nossa primeira reação é dar um passo para trás nas nossas reações mesmo e dizer assim, não gostei, não é legal. Gostamos muito de espelho, e isso é verdade. Então se aquele narizinho, aquele olho, aquele cabelo, aquele formato ou aquela paisagem for muito diferente do familiar, há que se haver um exercício para essa familiarização acontecer. Isso acontece para estética, isso acontece para rostos, isso acontece para lugares e para construções. E a gente vai andando e vivendo e definindo o feio e o bonito sem necessariamente pensar. Mas se a gente afundar mais um pouquinho, nós vamos perceber que a beleza pode estar também em algo mais do que nos olhos. Você já escutou um poema bonito? A conjunção de palavras, as maneiras como elas são organizadas uma depois da outra e a própria sonoridade pode gerar uma beleza que a gente escuta. Você já deve ter escutado. Não, eu tenho certeza que você escutou essa frase que é assim, ó. Batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão. Menininha quando dorme, põe a mão no coração. Qual é a beleza disso? Se colocou uma combinação fonética do ão com ão, entende? E a gente vai pensando nisso, mas a gente pode sair de uma poesia, um verso infantil, para ir para um grande tema de Camões ou de Shakespeare, ou por que não dizer dos nossos grandes, como Clarice ou Machado de Assis. Você pode ter seus prediletos, como pode também ter seus cantores prediletos que falam coisas maravilhosas de uma maneira que a gente não conseguiria falar. Mas você já fez uma coisa, eu tenho certeza. Escrever um bom currículo. E quando a gente escreve currículos, nós colocamos nesses currículos a beleza da nossa vida, aquilo que foi aceitável para o nosso cérebro, mas principalmente do que seria aceitável para aquela pessoa que recebeu o currículo. Mas pensa um pouquinho, você pode ter se tornado uma pessoa responsável porque um dia uma atitude irresponsável gerou um enorme prejuízo. Você pode ter se tornado uma pessoa cautelosa porque um dia uma falta de cautela gerou um dano, um desgaste, um enorme passo para trás e muita dor. Você pode ser uma pessoa que hoje chega sempre na hora e é muito sério com seus compromissos porque um atraso em algum momento da sua vida te ensinou com profundidade o que atrasos podem fazer. Isso pode ser com a sua relação com remédios, com a relação com outros, com hierarquias, com os pais ou com qualquer outra relação. A verdade é que é muito difícil para a gente falar que nós nos tornamos o que tornamos, no sucesso que temos, simplesmente dizendo que sempre fomos muito bem-sucedidos e acertamos em todos os momentos de trajetória da vida. Isso não é real, porque a parte significativa daquilo que aprendemos com o caminhar do sofrimento, naquilo que só você conhece e em muitas das histórias que não podem ser contadas. Pois é, a parte que ninguém vê, a estética não aceitável, aquela parte torta, assimétrica, onde as lágrimas percorreram e lágrimas não pintam quadros. Lágrimas constroem estruturas sobre as quais a gente constrói a parte que aparece da vida. Pois é, a fé também tem seu lado feio. Os últimos versos do Evangelho de Mateus, capítulo 7, eu digo isso a partir do verso 24, eles não são apenas a conclusão do último capítulo, como são a conclusão do Sermão do Monte. O verso 24 diz: todo aquele que ouve minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína.
Uma das coisas que nos dificultam a compreensão bíblica são as imagens prévias que temos sobre ela. Eu não sei se é possível a gente se livrar disso, porque há imagens, há palavras que são verdadeiros ícones, emblemas na Bíblia. Por exemplo, quando se cita luz. Luz é uma coisa muito citada e há exemplos para muitas coisas. A Bíblia começa chamando e falando de que Deus criou a luz. Ao mesmo tempo, Jesus se define como luz, a luz está por toda parte. Portanto, há um exercício para quando nós olharmos para a luz, ouvirmos Deus falando sobre luz, para a gente não colar imediatamente uma concepção prévia, porque pode ser que naquele momento a aplicação seja diferente. Um exemplo, Deus criou a luz logo no começo do processo da criação, mas a ênfase não está em criar a luz, mas em separar luz de trevas. Você está me entendendo? Jesus se define como rocha, ele é a rocha muitas vezes, mas a rocha no livro de Daniel, ela representa o reino de Deus que é superior e é durável a todos os metais que foram colocados como símbolos dos reinos que apareceram no sonho de Nabucodonosor. Jesus disse também que ele era a rocha. Em outro momento, ele vai dizer que o fundamento que a igreja está colocada, quando ele conversou com Pedro, era a rocha, que é muito mais do que ele no texto, mas a confiabilidade sobre ele ser o Filho de Deus que veio ao mundo para colocar o reino dele aqui em curso, avançando. Aqui, e nós temos esse exercício para fazer, porque quando falamos de Jesus como a rocha, a gente pensa nele como essa pedra angular e aplica diretamente o texto. Então escute o que o texto está dizendo. Todo aquele que ouve as minhas palavras e pratica será como um homem que edificou a casa sobre a rocha. Podemos então, nesse momento, imediatamente pensar, então a fé verdadeira que resiste à onda do mar, aos ventos, à chuva e aos ataques da vida, é uma fé baseada em Cristo. Sim, isso não é mentira. Uma fé verdadeira, definida na Bíblia, ela é muito mais em quem ela está fundada do que a profundidade com que ela está fundada, e Jesus falou isso muitas vezes. Chamou-nos muitas vezes de pessoas de pequena fé. Às vezes ele definiu a fé como um grão de mostarda por causa dos seus efeitos, mas em todas as vezes a qualidade da fé ela é muito mais importante do que a profundidade da fé. Para explicar melhor, Jesus disse que uma fé frágil é uma fé que não está baseada nele, e uma fé forte é aquela que está baseada nele. Mas neste texto, ele está querendo te chamar a atenção para algo muito importante e prático que está fora da obviedade das nossas conclusões. Eu vou para o texto de novo, me acompanhe. Todo aquele, diz no verso 24, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Duas palavras se destacam aqui, a prudência e a prática. Vamos começar com a prudência. O que Jesus está dizendo aqui, por contraste, é dizer assim, olha, use o seu próprio raciocínio, as suas próprias conclusões do dia a dia da vida para entender o que eu estou dizendo. Uma pessoa que faz uma construção sobre uma areia, ela é chamada em qualquer momento, em qualquer lugar, por uma pessoa completamente insensata, para dizer o mínimo. Nós talvez usaríamos outras expressões um pouco mais duras. Imagine que você conhece uma pessoa que foi para a areia e construiu um sobrado, um prédio na areia. Você vai concluir, por obviedade, que ou ele é maldoso ou ele é completamente estúpido, porque qualquer pessoa com pouca idade sabe que fazer uma grande construção em uma área não sólida ou tão movediça como uma areia é fazer uma construção para desabar. Jesus está definindo duas coisas ao mesmo tempo. Ele define quem é de fato o seu seguidor. Ao mesmo tempo, ele coloca uma categoria, não entre seguidores e não seguidores, mas ele coloca aquele que ouviu e não praticou como uma pessoa completamente louca. Ele fala, a coisa mais louca, imprudente, insensata que você pode fazer, e ele compara essa loucura com a mesma insensatez de fazer uma grande construção sobre uma base não sólida. Ele diz a mesma coisa, isso é loucura, insensato. Você mesmo, por seus próprios critérios, classificaria isso como uma pessoa com péssimo funcionamento mental cerebral. Ninguém faz isso. Qualquer pessoa que ouve as minhas palavras e não pratica, é louca. Prudência para Jesus é ouvir e praticar.
imprudência, loucura, comparado a alguém que constrói uma casa sobre areia, é não praticar. A imagem que o relato de Mateus sugere pode ser que, se olhando assim rapidamente, a gente pense que duas pessoas construíram casas em lugares diferentes. Um construiu sobre a areia, que é ouvir e não praticar, e outro construiu sobre a rocha. Foi para um outro lugar que ouviu e praticou. Mas, por favor, preste muita atenção nisso. A primeira conclusão que a gente chega é: Jesus definiu prudência como ouvir e praticar. Então, ambos são pessoas que ouvem. Então, a rocha não é Cristo. A rocha é o quanto as palavras de Cristo se transformam em prática. Então, tendo isso claro, vamos para aquilo que Lucas define, e ele coloca algumas informações interessantes sobre o mesmo relato. Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 46. E aqui há uma informação muito importante. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Uma forte declaração de Jesus, porque ele não está definindo as suas palavras como algo estético. Não, Deus em suas palavras não constrói diante de nós uma obra de arte para ser apreciada. Se você olhar para o primeiro capítulo de Mateus até o último capítulo de João, todas as palavras de Jesus, ele vai definir as palavras como rocha, como pão, como água ao sedento, mas nunca vai definir como um quadro para ser contemplado. Não, as palavras de Jesus não são obras de arte para serem apreciadas. Elas são pão para serem comido, pão integral, com muito nutriente, portanto, nem sempre o gosto vai agradar um paladar que quer simplesmente pensar numa culinária estética. Não, Jesus ele não cria um espaço gourmet para a nossa vida. Ele é aquela tia, aquela mãe, aquela avó que prepara o lanche para que ela nos sustente durante todo o dia de atividade. Assim ele coloca a prática e a alimentação. Mas ele não para aqui. Ele vai dizer, olha, se você me chama de Senhor, Senhor, e não está fazendo o que eu mando, você nem sabe o que significa a palavra Senhor. Chamar de Senhor é conceder imediatamente autoridade a quem está falando. Chamar Jesus como Senhor não é chamá-lo pelo nome, mas é chamá-lo pelo reconhecimento que se tem da autoridade dele. Ele disse, portanto, ide, mas para dizer, portanto, ide, ele disse antes, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele disse, não terás outros deuses diante de mim, mas antes de dizer, não terás outros deuses diante de mim, ele disse, eu sou o Senhor que te tirei do Egito, da casa da servidão. Ele olha para Moisés e diz, Moisés, vá falar com o faraó. Mas antes disso ele disse, Moisés, quem fez a sua boca? A partir dessa perspectiva, a gente consegue ler, continuar e nos aprofundar no texto que ele sugere quando ele diz assim, verso 48. É semelhante a um homem que edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, tendo sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. Compreende? A imagem que ele coloca aqui ela é mais profunda porque ela coloca duas pessoas que construíram a casa no mesmo lugar. Ambos chegaram e viram a areia. Ambos chegaram e viram toda a movediça, todo o solo, toda a insuficiência do lugar onde eles estariam construindo. Ambos chegaram. Um viu, pegou a pá e com facilidade construiu um alicerce pequeno de 2, 3, 4 metros, 1 metro que seja. Outro não. Outro pensando na profundidade do seu edifício. Gastou tempo, gastou energia, colocou braço, colocou técnica e cavou até desaparecer a areia e começar a aparecer a rocha. Olha a cena ao seu redor. Ambos os construtores desse lugar onde eu estou fizeram no mesmo lugar. Do meu lado tem uma areia. E a areia é o lugar onde a gente coloca coisas que vão durar bem pouco. Uma estaca, um guarda-sol,
simplesmente um guarda-chuva, uma cadeira. Assim, simples assim, para colocar em um momento e algumas horas depois simplesmente ser retirado. Ele não está lá para resistir à força do mar, para resistir à força do vento, ou nada disso. Ele vai ser colocado para alguém que vai passar um pouco tempo. Do outro lado, há uma construção, um prédio gigante, 2, 3, 4, 5, 10 andares. E o solo de ambos é areia. Qual a diferença, portanto, dessas duas construções no mesmo cenário, onde um simplesmente para na areia e põe uma barraca, um quiosque, uma tenda, uma cadeira na praia, e o outro que faz uma construção de toneladas de concreto, aço, vidro, com mobília e com um grande movimento logístico de 5, 10 andares. A diferença é que um coloca ali aqueles seus itens para ir embora por horas depois. Ele não vai parar, ele não vai fazer a sua vida ali, ele não vai construir projetos e propósitos, ele simplesmente vai parar e relaxar. A estética, ele vai contemplar a beleza, outro não. Outro vai fazer algo que vai durar para sempre e vai durar por muito tempo, que envolve a segurança de pessoas, envolve perpetuidade, envolve um amanhã a ser pensado. Jesus disse que a prática da fé é uma prática que caminha de hoje para o futuro. E a construção daquilo que nos faz sobreviver às intempéries da vida, como os ventos das angústias, das decepções, das mágoas e dos embates que a fé vai ter que enfrentar filosoficamente com as grandes perguntas que o mundo leva, envolve caminhar, andar, aprofundar, sair da areia. Jesus está dizendo que se aquela construção da sua vida for uma construção que de fato vai sobreviver ao luto, à dor, à perda, ao crescimento e abandono, aos amigos que vão, ao enfrentar novos ou nenhum emprego, ele precisa de que essa palavra ela seja muito maior do que um verso ao pé da cama, muito maior do que uma estética meditativa. Essa palavra é prática, é a palavra de Jesus que calça os pés, a palavra de Jesus que é a espada na mão, a palavra de Jesus que é um óculos com que se perceba tudo, é uma palavra muito além da estética. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, assim termina o capítulo 7, no verso 28, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Que texto desafiador, porque aparentemente a conclusão do capítulo é exatamente a conclusão que Jesus não queria que acontecesse. Quando ele terminou de ensinar as palavras, as multidões estavam maravilhadas com as suas palavras. A compreensão desse texto nos leva a entender por que Jesus muitas vezes falou tão duramente com as multidões. As multidões vão acompanhar, elas acotovelam, elas batem os ombros, elas aglutinam, elas enforcam, elas sufocam, elas estão na superficialidade das palavras, elas gostam de um bom discurso, elas param e contemplam o milagre acontecendo como alguém que senta na arquibancada e vê o espetáculo. Em nenhum momento ela pensa que aquilo pode ser para elas e que as palavras de fato vão definir vida ou definir morte. As multidões olham e pensam as palavras de Jesus sempre colocadas no mundo por vir. Isso é um risco que nós corremos hoje. Parar, sentar num banco, ouvir uma mensagem e elas serão aplicadas para um céu futuro ou elas serão um método, um antídoto, as chaves que trancam algumas portas que nos dão segurança nos nossos círculos fechados, ou a chave que abre as portas que estavam trancando os nossos próprios sonhos. Isso é um comportamento de multidão. Ouvir Jesus e ficar maravilhado com a sua capacidade de falar, de se expressar. E quantas vezes nós não ouvimos isso? Dizer assim, Jesus tinha uma capacidade de comunicação extraordinária. Mas quando a gente pensa em palavras de Jesus, isso deve referir, inclusive e principalmente, à primeira vez que ele falou. E o texto diz assim, e disse Deus, haja luz e houve luz. E Jesus disse, haja relva. E Jesus disse,
e simplesmente o mar se separou da terra. Ele diz e as coisas vão acontecendo. A palavra de Deus é a coisa mais poderosa que qualquer ser humano já teve contato. Ele disse: Lázaro, sai para fora. E ao dizer Lázaro, sai para fora, um morto saiu andando depois de 4 dias de putrefação. Isso é a palavra. Ela pode ser encaixada em muitas coisas terrivelmente poderosas, mas elas nunca serão reduzidas a uma estética. Sabe? As multidões ouviram Jesus maravilhadas e pouco tempo depois ele vai se dirigir às multidões e vai dizer assim: se você não comer isso, se você não beber isso, você não pode fazer parte nem chegar perto de ser definido como meu discípulo. Minhas palavras devem ser colocadas para dentro. E definiu como comer mesmo, aquilo que entra e passa por todas as partículas do ser até sair pelos poros. Pode ser que a Bíblia aberta na sua casa seja algo que seja assim, tristemente a estética de uma sala. Ou pode ser que a leitura seja algo que dê um pouquinho mais de tranquilidade para dormir à noite. Ou pode ser que essa leitura seja algo meditativo, ou uma frase postada no Instagram, ou num calendário, ou frases decoradas quando Deus falou assim: não é isso. Ela deve estar na segunda, na terça, na quarta, na quinta-feira da sua vida. Não é uma estética, mas é na feiura da fé, daquela palavra que esteve junto com as lágrimas, daquela palavra que fez alguém ficar de pé. É na profundidade, na solidez da prática da fé, que aquilo que ninguém viu, aquilo que aconteceu com você, naquele cantinho da sua vida que não pôde ser compartilhado, é que fez o sólido fundamento da sua existência. Assim, bate o mar, sopra o vento, a tempestade chega, e aquele que transformou fé em prática é o que permaneceu em pé diante de todas as agruras da vida. Jesus é a rocha e a prática é o alicerce. Paulo, Pedro, Maria, Ana, Moisés, grandes homens de Deus, grandes heróis. Jesus advertiu seriamente para que neles ou em nós eles não fossem construídos em fé performática. A fé performática é uma tentação de todos os lugares, em todos os momentos e principalmente hoje. Jesus coloca o pé no freio e fala: não é a aparência que eu quero, mas a aparência vai dizer muita coisa. Mais importante do que o que a aparência está dizendo é o fundamento dela, a parte que ninguém vê, as frases que não estão no currículo, a feiura da fé, a parte que não é publicada, mas que você e Deus construíram juntos ao passar pela areia e ir até a solidez da rocha.